Gente, boa tarde. Eu sou a Oli Souza, faço parte do time de Business Solutions da UPix. Esse é o WinPixCast, o podcast da UPix, em parceria com a Webidia, onde a gente vai mergulhar aqui fundo nas transformações da Creator Economy. Antes de tudo, esse podcast está sendo gravado, então, diretamente aqui do stand da Feira de Negócios do UPix Summit. Então, quero que vocês se preparem aqui para a gente fazer algumas provocações e conversar um pouquinho sobre histórias reais também. Eu estou aqui com a Cissa Campos, criadora de conteúdo, também pesquisadora, e com a Beta Boechat, que é apresentadora, comunicadora, publicitária, influenciadora, tudo. Bem-vindo, Jurinas. Obrigada. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a vocês. Bom, a gente sabe que a Creator Economy ela já se consolidou muito como uma indústria bilionária, né? E aí que ela movimenta a marca, a tendência, a conversa. Mas junto com toda essa potência que a Creator Economy carrega, também tem uma cobrança ali um pouco invisível, né? Do estar sempre presente, sempre online, sendo sempre criativo, sempre performando, né? E aí existe um ponto, um problema nisso tudo, que é que os algoritmos nunca descansam, né? Eles estão sempre ali trabalhando e, em alguma medida, a gente está ficando cansado também. E aí eu queria entender como que a gente vai encontrar ritmo, né, nesse mercado, principalmente quando a gente está falando de longevidade. E aí eu queria aqui que a gente começasse com a Cissa, aí do seu lugar de pesquisadora, de tendência, né, e também criadora de conteúdo. E ex-booster, né, Cissa? Ex-booster, sim, e ex-Webidia também, aproveitando. Pacote completo. Completa. Eu queria saber de você, que está aí observando de perto os sinais dessa saturação do mercado que a gente tem enxergado, e levando em consideração que a Creator Economy virou essa indústria bilionária, o que você enxerga assim, de sinal concreto que mostra pra gente que os creators estão chegando no limite, seja pelo burnout, ou seja pela dificuldade de se manter relevante, ou mesmo pela pressão ali do algoritmo, né, de criar conteúdo. O que você está vendo ali que está mostrando pra gente que a exaustão está mais do que no limite? Eu acho que a gente já tem alguns dados bem concretos dessa saturação, até pelo relatório da própria UPix do ano passado, de 2024, ele mostrou que 6 a cada 10 creators já tiveram burnout. E a grande maioria ainda não consegue viver 100% desse trabalho financeiramente, né? E acaba tendo que consolidar, então, a criação de conteúdo com um trabalho CLT ou com um trabalho PJ, que é até o meu caso. E a pressão ainda aumenta, porque se você precisa consolidar todos esses pratinhos, ainda lidar com algoritmo, lidar com entender se você está alcançando o seu público, se você está tendo métricas relevantes e tentar fazer dinheiro com isso, torna tudo ainda mais pesado. Por outro lado, quem já vive 100% disso também tem questões, até que a gente pode ter alguns exemplos, como, por exemplo, vou bem pro alto, assim, o Whindersson Nunes, que esse ano mesmo, né, se internou numa clínica psiquiátrica, ou até quem já lida muito, aí a Beta acredito que possa falar sobre isso, lida muito com hate, muito com comentários negativos, e aí tem uma pressão também para você se manter relevante, porque você já chegou num nível de relevância bem bacana, e como é que você se mantém nesse nível? Então eu acredito que a gente consegue, tanto do lado de quem ainda não vive 100% disso, como de quem já vive 100% dessa profissão, entender que existem muitos fatores que podem ameaçar nossa saúde mental, sim. Não, agora você falou do hate e, assim, faz total sentido, né? Porque não é só cuidar da gente, mas também cuidar de quem tá ali, da nossa audiência, né? E como que a gente lida com essa audiência de alguma forma. E aí, Beta, você, criadora de conteúdo, que tem uma trajetória muito marcada por pautar a diversidade, inclusão, corpo livre, eu queria que você me contasse como que é sustentar esse discurso, porque existe essa cobrança muito brutal do ambiente digital, e como que você faz para equilibrar, tentando performar sempre, ou não sei, você me conta, mas o que custa na prática sustentar esse discurso, né, e que é um discurso muito verdadeiro, e também a sua saúde, como que você enxerga que o mercado, de certa forma, dá privilégio assim, para essas fórmulas mais práticas, mais fáceis, e nem sempre é tão fácil. Então me conta aí do seu lado creator. Tá, eu acho que é um assunto que dá pra gente ficar aqui umas 15 horas debatendo, né? Porque são 1 milhão de camadas, assim. Eu nasço na internet há 8 anos atrás, começando a falar da minha vivência,
E já tem algum tempo que eu dei uma virada muito forte, assim, 180 no meu conteúdo. E hoje eu faço um conteúdo que eu me autorizei muito a fazer depois da minha transição, que também foi uma coisa pública. Eu me autorizei muito a fazer, que hoje é um conteúdo mais de entretenimento, um conteúdo que vai falar de coisas da internet. E isso, pra mim, bem, eu sou uma pessoa que conhece e flerta com burnout o tempo inteiro, porque eu produzo mais de 10 horas de conteúdo por semana, né? Então, eu coloco pelo menos um vídeo por dia no YouTube, de quase 1 hora, todo dia, e eu tenho podcast. Toda vez que eu sinto qualquer tipo de pressão, eu invento um trabalho novo pra fazer, né? Então, a minha gerente do YouTube fica louca, que todo dia eu chego pra ela falando, então, eu vou abrir um canal novo. Então, ela já fica, pelo amor de Deus, eu vou proibir aqui na plataforma de você abrir alguma coisa nova. Eu tô vivendo isso o tempo inteiro e ainda mais passando de um momento de falar muito da militância, que também é uma coisa muito pontual na internet, né? Eu hoje tenho uma visão de que a militância, muitas vezes, ela precisa ser feita de uma forma onde a pessoa que está falando não morra primeiro, né? Então, eu converso isso com muitas pessoas. Eu falo, cara, quem começou, porque teve essa onda muito forte na internet, eu falo, se você olhar para trás, quantas pessoas aguentaram? Quantas continuaram? É menos de 1% das pessoas que aguentaram. Porque existe uma expectativa muito forte dessa pessoa ser endeusada, dela ser incorruptível, dela ser uma pessoa que faz sempre o certo. Então, isso tudo cria um problema muito forte para aquela pessoa que é um ser humano, que tem uma vida real e que está lidando com 1 milhão de pressões além das coisas que ela fala na internet. Então, isso tudo já é uma questão. Quando eu saio desse lugar e entro no lugar de produção de conteúdo que é em um volume muito alto, isso também gera outro problema. Porque eu acho que o criador de conteúdo, ele se torna uma celebridade, ele se coloca num lugar de celebridade sem nenhum preparo para estar nesse espaço. Né? Ele é uma pessoa que, até outro dia, era uma pessoa completamente anônima, e aí vai tornando... E mesmo que a gente não está falando de uma grande celebridade da Globo, mas uma pessoa que é celebridade para a comunidade dela. Sim. Então, ela vai construindo uma carreira que vai tendo pessoas comentando sobre a vida dela, pessoas dando opinião sobre o que ela acha. E ainda tem a lógica, que é muito cruel do algoritmo, o algoritmo te dá 1 milhão de números que a gente esquece que não é sobre a gente, é sobre o conteúdo. Né? Então, quando eu vejo um vídeo meu indo mal, eu tô indo mal, não o meu conteúdo tá indo mal. A gente não consegue fazer essa separação da pessoa física e a pessoa jurídica. Né? Então, o criador de conteúdo, ele tem muita dificuldade. Porque se você tá no teu trabalho, eu sou publicitária, né? Então, se eu tô lá numa campanha na minha agência e a campanha vai mal, eu não me sinto um lixo pela campanha ir mal. Mas quando o meu vídeo no YouTube vai mal, eu me sinto um lixo. Porque É seu rosto ali, né? Porque é muito difícil a gente conseguir separar as duas coisas. Sim. Então, existe... Pô, tem marcas que amariam ter um nível de detalhamento que o Instagram ou o YouTube dá de métrica. Só que pra gente é muito ruim, né? Então, eu sempre brinco dizendo que o YouTube ele tem um ranking, né? Quando você lança o vídeo, ele te diz lá dos 10 últimos como é que foi aquilo ali, como é que aquilo ali performou. Eu sempre fico, nossa, hoje o vídeo tá 20 de 10, quer dizer que o vídeo foi um lixo, né? Então isso tudo vai consumindo a gente por dentro. Então eu acho que o burnout ele tem muito a ver também, não só com a maneira de trabalhar, mas a forma como a gente olha o trabalho, a forma como a gente lida com ele, a forma como a gente mistura o pessoal, o privado e o público. Então a gente tem... E outra coisa, é uma profissão muito solitária. Né? Então, por isso que eu falo, tem que ter coisa como essa aqui, pra gente estar junto e chorar junto. Posso fazer uma pergunta? Quando você acha que um vídeo não foi mal, que nem você falou, tá 20 de 10, tá, não sei o quê, você consegue deixá-lo ali e lidar com ele existindo ali, ou te dá um ciricutico de tipo, você vou apagar? Não, eu não apago porque hoje em dia no YouTube, assim, quase 80% da minha renda vem do YouTube, né? E... mesmo que ele vá mal, aquilo ali tem uma performance que vai rolar ali, tudo certo. Ainda tem uma outra lógica também que eu acho maravilhosa do YouTube, é que o YouTube ele tem uma cabeça toda vez que você lança um vídeo dentro do YouTube, aquilo ali aumenta a sua como é que é o nome disso? Autoridade? Não autoridade, aumenta a quantidade de conteúdo que tem sua. Sim. Sim. O que é muito diferente, por exemplo, em outras plataformas, que aquele conteúdo morre em 20 minutos. Exato. Entendeu? Em 2 dias você fez aquilo ali e foi pro lixo. Uhum. No Instagram é muito assim, outras plataformas são assim, o YouTube não é assim. Né? Eu esqueci a palavra, mas tem uma palavra sobre isso.
eu não tenho essa cabeça de tirar, mas eu preciso, muitas vezes, o meu aplicativo do YouTube Studio, ele é bloqueado com senha. Porque eu preciso ter uma dificuldade de entrar naquele aplicativo, senão eu vou entrar a cada 5 minutos para olhar. Mas aproveitando que você falou, aqui queria o olhar de vocês duas como creators, vocês me contassem quais foram os momentos que vocês sentiram na pele essa pressão, o peso da pressão, mas também quais são as estratégias práticas de vocês, assim, seja para desacelerar, redefinir a rota, enfim, se proteger mentalmente, emocionalmente, o que vocês fazem ali na hora H mesmo, de prática? Eu consegui perceber que para mim não funciona esse modelo da Beta de assim, postar todo dia, porque eu tenho 1001 ideias, normalmente de madrugada, então essa é outra dica, você entender também qual que é o momento que você está disposta, porque o que acontecia? Chegava à noite, eu tinha 1001 ideias, anotava tudo. Aí eu acordava no dia seguinte, eu não estava com energia para gravar na mesma empolgação que eu estava à noite. E aí, numa sessão de terapia, a minha psicóloga falou, por que você não grava à noite, então? A hora que você está empolgada. Muda a estratégia. Compra luz, ajusta e tal. Eu falei, é uma ideia. Então, também entender qual que é o seu próprio ciclo de energia e entender essa frequência. Então, hoje em dia, eu prefiro trazer, assim, conteúdos, até por conciliar com outro trabalho, né? Que eu fico lá das 10 às 6, 7 da noite. Então, eu trago conteúdo umas 3 vezes na semana. A maioria em vídeo, que é o formato que eu gosto mais. Então, também entendi qual que é o formato que eu me sinto mais à vontade e que eu acho que eu trago mais qualidade para ele. Não entrar em qualquer trend só para ter post para postar, sabe? Assim, todo mundo tá fazendo isso, vou lá para entregar só para cumprir hoje, um post hoje e ter outra amanhã e ter outra amanhã. Então, eu penso mais estrategicamente em postar com qualidade 3 vezes na semana do que só encher linguiça todos os dias, que era o que eu fazia antes, né? Porque eu não tinha esse tempo e dedicação que a Beta tem de criar um conteúdo profundo e legal de 1 hora, assim, todos os dias. E outras 2 coisas. Aos finais de semana, eu tirei um dia para não entrar no celular. Então, normalmente, aos sábados, eu não entro nas redes sociais. E estabelecer horários. Por quê? Isso já acredito que vai entrar nas próximas perguntas, mas ser criador de conteúdo é uma profissão que não tem escala de horário definida. Você é ali sua própria empreendedora do seu negócio. Se você se empolga muito, você pode se pegar trabalhando 24/7. Porque você vai estar na praia, você vai estar no final de semana, você vai estar de madrugada nas redes sociais trabalhando. Por mais que você... tô respondendo comentário, tô respondendo a DM. Gente, isso é trabalho. É o seu trabalho, né? Você tá respondendo ali o seu perfil. Então, como é que eu consigo também entender qual que é o momento que eu tô na rede social trabalhando, qual que é o momento que eu tô só por entretenimento, vendo vídeo no TikTok para dar risada, e qual que é o momento que agora acabou. Eu vou viver minha vida offline. E você, Beta, quais são suas estratégias práticas? Boa pergunta. Não sei, não tenho. As minhas estratégias práticas, eu sou essa pessoa também, na hora de dormir, quando eu preciso fechar o olho e dormir, é o momento onde eu vou revolucionar o mundo, né? Só que eu já entendi que eu tinha muito essa coisa de virar a madrugada, só que eu também sou uma pessoa muito procrastinadora, então eu chegava às vezes 4 horas da manhã e não tinha feito nada. Então eu entendi que eu precisava tentar desligar o máximo possível, rápido, dormir e no dia seguinte fazer aquilo que eu era obrigado a fazer. Porque eu não rendia tanto de madrugada quanto eu achava que eu rendia também no início. É muito difícil, gente, porque eu já trabalho com publicidade, já tenho 20 anos, já trabalho desde os 16 com publicidade. E eu falo muito, eu tenho falado muito sobre isso, porque o mês retrasado foi o primeiro mês da minha história aonde eu vivo 100% da minha criação de conteúdo. Então eu tô há 8 anos fazendo isso. Maravilhoso. Pois é. Há 2 meses eu consegui hoje viver só de criação de conteúdo. Que demais. E isso é muito louco, porque isso é muito cruel para os criadores, né? Tem muita gente que fala assim, vou largar tudo para tentar a sorte como criador de conteúdo. Eu falo, deixa de ser maluco. Exato. Não, você vai primeiro fazer o seu trabalho que vai pagar a sua conta, que vai pagar seu aluguel, porque não vai adiantar. Entendeu? Você achar que isso vai te ajudar a não sei o que. Não, primeiro você vai fazer o seu trabalho, CLT, o seu PJ, você vai trabalhar, e aí você vai ter que produzir conteúdo de uma forma inteligente. Né? Então, uma das coisas que eu tento fazer é muito otimizar os meus processos de gravação. Então eu vejo quais são, tipo assim, por exemplo, buscar pauta, para mim é uma coisa que foi um gargalo durante muito tempo. Então eu trouxe alguém para fazer pauta junto comigo.
Então eu vejo, por exemplo, edição, já é uma coisa que eu tinha editor e não tenho mais hoje em dia, porque eu entendi que meu vídeo ele tem que subir bruto pro ar e eu não tenho edição mesmo. Inclusive, eu ia perguntar isso. Vocês fazem tudo sozinhas? Ah, Tudo, tudo? Tudo. Que nem a música de Chiquititas. Sim, tudo. Eu até gostaria, porque, gente, agora eu trabalho num veículo de comunicação, né? Aham. E aí lá tem a redação, tem a editora de vídeo, e eu tô do lado delas o tempo todo, elas definindo as pautas, editando, fazendo a arte. E eu só pensando assim, eu quero. Mas aí chega na sua dia casa, essa equipe pra é fazer tudo com pra você. mim. É tudo. E aí, assim, vocês fazem tudo sozinhas? Você também? Não, hoje eu não faço Agora, tudo sozinha. Bom, Zero. agora tá... Hoje eu Tá tenho grande, zero agora tem uma condição de fazer equipe. sozinha. Mas é isso, eu sou muito perfeccionista, né? Então, e isso é um problema, porque eu não gosto de delegar as coisas. Uhum. E aí é aquilo, a pessoa faz, eu fico, não sei o que. Aí eu vi esses dias, eu falei, cara, tem que ser assim, uma coisa que é 70% o que você quer, e o resto vai ter que ser, você vai ter que Confiar dar liberdade no da pessoa time. fazer. Exato. Hoje em dia eu não tenho condição, pela quantidade de coisa que eu faço, eu não tenho condição de fazer sozinha, mas também já tive muito erro de trazer um monte de gente e perder completamente o controle. Então hoje eu vejo aquilo que eu sei que eu não vou conseguir soltar a mão de tudo. Então eu vejo aquilo que realmente é um gargalo que está me atrapalhando a não conseguir fazer aquilo direito. Aí eu começo a investir naquilo ali. Mas é uma coisa que assim, é isso, até outro dia eu fazia tudo sozinho. Eu comecei meu canal há 1 ano e meio atrás com a pauta, gravação, edição, thumb, tudo 100% sozinho. Eu só fui começar a trazer uma primeira pessoa com 6, 7 meses depois. Então, e porque eu realmente precisava daquilo para conseguir dar o próximo passo. E me contem uma coisa, exatamente por ser uma profissão solitária, que vocês estão me dizendo, vocês acham que existe uma expectativa de que o creator também lide com, né, os prós e os contras, mas aqui a gente está falando do contra, né, do estresse, do burnout, também sozinho, assim? Vocês acham que a marca, até onde a marca ela precisa e deve se responsabilizar junto, assim, assumindo um pouco parte do game, sabe? E seja provendo condições mais sustentáveis, assim, o que vocês acham? Para que essa influência seja melhor, né? Essa produção de influência e planejamento de influência. O que vocês acham? O que eu tenho visto, pensando no que eu recebo na minha caixa de e-mail mesmo, são sempre pedidos de orçamento urgentes. Precisamos do orçamento para esse escopo, nananana. E aí você responde, urgente, e morreu, assim. Às vezes a marca nem dá o retorno, algumas agências dão, e isso é muito positivo, até para nossa saúde mental mesmo, para a gente entender, foi o meu perfil que não entrou nesse squad, que não foi aprovado, ou foi, por exemplo, o cliente que desistiu da campanha, não vai seguir com a campanha agora, então não é pessoal comigo, foi uma questão, né, geral do cliente. Então, eu acredito que aquietar um pouco, eu não sei em que momento da cadeia começa essa urgência, mas conseguir diminuir um pouco essa urgência das produções, trazer mais feedback pra gente e, principalmente, valorizar o trabalho da criação de conteúdo. Porque também já recebi muito pedido de urgência para fazer o negócio que você precisa entregar o roteiro no dia seguinte, como se você não fizesse mais nada da vida, ou 2 dias depois, e aí vão te pagar, sem brincadeira, R$350, né? Acredito, eu já escutei muito isso. A cara da Beth. Me conta. Eu sou publicitária, eu sei a cozinha, né? Uhum. Eu sei que a urgência, 90% das vezes, é porque a pessoa deixou para cima da hora na sexta-feira para mandar. Exato. Né? A urgência não é do cliente, a urgência é do analista que está lá dentro na mesa, que está também atarefado de coisa para fazer. E aí falou, putz, sexta-feira, 5h30, e eu não consegui levantar a lista de influenciadores para o cliente, então vamos mandar e-mail urgente. Em 20 minutos o povo tem que responder. A urgência normalmente vem desse lugar, né? Então, a marca pode muitas vezes ser chata, com certeza, mas tem esse lugar da desorganização e também porque a gente sabe que dentro da agência a pessoa está fazendo 7 contas ao mesmo tempo. Muitas vezes a marca não tem nem contato direto com o criador, que são 40 mil atravessadores entre a marca e o criador, então é a agência que a marca contratou, que contratou uma outra agência só de influência, que contratou uma agência de publicidade, que contratou o fulaninho, que contratou o sobrinho, que aí tá vindo falar com a gente, né? Que aí tá falando com o nosso agente que tá vindo falar com a gente. Então, são 70 pessoas no meio desse processo. Eu sou muito chata com isso. Muitas vezes eu acabo criando problema atravessando todo mundo, porque eu vou direto na marca, porque eu quero saber. Muitas vezes, por exemplo, uma coisa que acontece muito comigo hoje é que as marcas hoje elas são 100% viciadas no Instagram, porque a galera que está dentro da agência ainda não consome as outras redes, né?
Então é isso, no final a gente tem que pensar que o cara que te contrata, ele vai te contratar dentro do universo dele. Então se ele não, se aquela pessoa, analista, não consome TikTok, a gente acha que a agência tem 1 milhão de estratégias e que vê milhões de coisas e no final é muito sobre o gosto pessoal das pessoas, né? Então, se ele não consome TikTok, dificilmente ele vai atrás de TikTok. Hoje em dia o YouTube, eu sinto que tá rolando uma primavera do YouTube. As pessoas estão voltando pro YouTube. Por quê? Porque o YouTube paga, né? Eu ia falar isso. Tá começando. Melhor monetização. É a melhor, assim, de longe é a melhor monetização, mas não tá nem próximo. Tem muita gente que se fizesse vídeo pro YouTube, ganharia mais do que tá ganhando de salário hoje, né? Então, isso acontece. Ó, eu voltando pro YouTube. Não, voltando não, né? Indo Hoje à noite pro tá YouTube, vendo porque meu tem conteúdo começante. De verdade, o YouTube hoje em dia, e é isso, ele tem uma forma de... A pessoa quando descobre você, ela tá vendo todos os outros vídeos que você já fez. Não se perdeu aquilo ali, né? Então isso que é maravilhoso, então aquilo ali continua gerando AdSense para sempre, e o dólar quase, sei lá, mais de R$5, isso também ajuda muito. Mas essa urgência da publicidade, ela vem desse lugar dessa desorganização, e aí uma coisa que acontece muito comigo as marcas elas não estão acostumadas a fazer coisas com o YouTube. Então, muitas vezes, em muitas campanhas que chegam para mim, chegam para o Instagram. Eu falo, vamos fazer YouTube. Meu YouTube tem muita mais força, a galera tá muito... A comunidade do YouTube é 1000 vezes mais engajada do que o Instagram, né? O YouTube, a pessoa senta para ver, é totalmente diferente o consumo do conteúdo. É a TV, né? Exato. No Instagram, a pessoa ela tá passiva ali, rodando o negócio, ela nem lembra da minha cara. Quando ela vê uma publicidade, ela já pulou. No YouTube é totalmente diferente. A pessoa escolheu sentar para me ver 40 minutos. É outra história. Isso que você está falando é super importante. Eu falo a gente porque eu fico ali no planejamento com marcas, a gente sempre tenta também recomendar o melhor formato e lembrar que existe uma vida também, né? Em todas as outras plataformas, não só no Instagram, porque tá todo mundo... Não, isso é importante para nós creators também, porque às vezes a gente fica presa a uma plataforma só e aí coloca a culpa no algoritmo. Esse algoritmo é muito ruim, não entrega tal, mas vamos pensar nos outros canais também, né? Nos outros algoritmos, nas outras formas de monetização. Talvez essa rede social não esteja te fazendo tão bem assim. Será que não tem outra que você se sinta mais livre, confortável? Você seja até melhor, às vezes, né? E que você diversifique a maneira de ganhar dinheiro, porque as pessoas, elas hoje ainda chegam para criar conteúdo pensando em publi. Gente, a publi quase morreu, de verdade. Assim, tinha gente que ganhava muito dinheiro durante a pandemia, e é óbvio, uma coisa natural, o dinheiro antes era 100% do digital na pandemia. Agora o dinheiro é 30% do digital. Então é óbvio. E outra coisa, diversidade é uma coisa que está quase morta também, infelizmente. Amei que você falou isso, porque é inclusive minha próxima pergunta. Eu concordo com você e eu acho que a pauta de diversidade parece que saiu de moda, né? E aí eu queria saber de vocês, se vocês ainda enxergam marcas que estão tratando do discurso de forma responsável e ainda estão olhando para isso. Se sim, podem me trazer exemplos. Como que vocês têm visto isso no mercado hoje? E aí, assim, no geral, parece que não, tá? Mas vocês que criam conteúdo, vocês têm outra visão, às vezes, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouco pra gente. Eu comecei a criar conteúdo falando muito sobre a minha trajetória com transtornos alimentares. Por muitos anos, eu crio conteúdo há 8 anos, então, digamos que por 6 foi sobre isso. E eu cheguei a criar uma plataforma que conectava mulheres e meninas a profissionais da saúde, nutricionistas, psicólogas, psiquiatras que tratam transtornos alimentares. Então, pensando na Creator Economy, a partir da minha comunidade, eu criei esse negócio. Só que, infelizmente, esse ano, inclusive, eu precisei fechar até o CNPJ. Eu estou pensando em como reformular isso, porque a pauta realmente caiu muito. Tem pouquíssimas marcas hoje em dia. Eu consigo pensar em uma só, que ainda traz a pauta de aceitação do corpo e questão de autoestima e amor próprio voltada para a imagem corporal. Infelizmente, eu também precisei repensar a estratégia do meu conteúdo e eu vi também outras meninas que falavam sobre isso mudando as suas estratégias. É algo que eu fico muito triste, porque esvaziou a causa, sabe? Esvaziou e tá em silêncio, e como é que hoje em dia eu consigo trazer sem parecer um discurso que tá cansativo ou que tá batido e que ainda atinge muitas pessoas, mas como que eu consigo renovar essa pauta, sabe? E atrair as marcas para apoiarem. Então fica complicado. É um movimento, obviamente, que a gente está vendo no mundo inteiro. Eu acho que é um movimento em algum nível natural. A gente não pode ignorar o quanto essa pauta avançou de forma brutal há 5 anos atrás.
A gente está falando de uma coisa que não era falada nada, de repente passou a ser falada e as pessoas não gostam de ser questionadas, as pessoas não gostam de ser apontadas, e a partir do momento que o medo de ser cancelado ou o medo de você ser acusado de alguma coisa começou a desaparecer, essa pauta foi morrendo junto, né? Então, eu sinto que esse movimento é um movimento natural, é quase um movimento pendular mesmo. A gente vai para um lugar de muita força e aí volta com uma resistência muito forte. Eu acho que em algum momento isso vai se equilibrar e a gente vai voltar a falar mais desse assunto. Mas é isso. Antigamente, as marcas tinham medo de fazer um squad só com gente branca. Esse medo não existe mais. Né? Não existe mais. Hoje em dia, não tem ninguém mais questionando. Mentira, óbvio que tem gente questionando, mas não se torna um problema como se tornava antes. E é uma cadeia que se retroalimenta, né? Porque se não se torna um problema, a marca também não coloca pessoas na liderança que vão olhar para esse problema e isso vai se... Eu sinto que a gente não voltou 100% à estaca zero. Não. Assim, a gente tem ainda muito o caminhar, mas a gente mudou sim a cabeça de muita gente, tanto que essa reação ela só existe porque existe uma consciência da questão que antes nem existia, mas eu sinto que a gente vai em algum momento, é um momento de maturidade, é igual é igual a Creator Economy. A gente passou por um momento onde a gente achou que Creator não era ninguém, de repente Creator ia salvar o mundo, e agora a gente chega num lugar de maturidade, de entender que o Creator ele é uma parte da estratégia de marketing daquela empresa. E que não é só simplesmente segurar o produto e falar do produto. Tem outras milhões de formas de você fazer, de você conectar uma marca com aquilo. Eu estava falando do negócio do YouTube, eu muitas e muitas vezes, quando chega uma publicidade para mim no Instagram, eu falo, eu bonifico um vídeo no YouTube. Eu vou dar de graça. E quando eu faço, de repente a campanha vira toda para o YouTube. Porque é óbvio, eu sei o que eu tô falando, eu sei que ali o negócio vai muito melhor. E aí, o que é bom é que a marca, como não tem briefing para mim para o YouTube, eu tenho uma liberdade gigantesca de fazer o que eu quiser com aquela publicidade. E aí eu sinto isso, que também teve a história da cocriação, aí voltamos agora para o seguro e beijo produto. Eu acho que a gente também vai ir para um lugar de novo de maturidade de um mercado que começa a entender que o criador não pode depender 100% de publicidade e que a marca pode se conectar com ele, não só dando produto, mas com tipo marketplace, onde ele possa vender aquele produto, falar do produto e botar um link, afiliados. Que ele possa fazer afiliados, que ele possa ter outro relacionamento com a marca, que ele possa criar junto com a marca alguma coisa, que a marca possa falar de propósito, mas também falar de produto. Então, assim, eu acho que a gente está chegando num lugar de um pouco mais de maturidade, e a diversidade, ela vai estar ali. Ainda tem gente na agência tentando fazer, só que tá tomando porrada de volta e, Com certeza. Né, não e tá até conseguindo. tinha oportunidade, era uma oportunidade que aconteceu para algumas pessoas, eu não sei se a Beta chegou a fazer isso, mas prestar consultoria para as marcas, para campanhas, né, relacionadas à diversidade, ou aquele assunto que é da sua autoridade, que é do seu nicho. Era uma oportunidade também como creator que a gente tinha, que hoje em dia as marcas já não focando tanto nisso, muitas empresas até fechando as suas áreas de diversidade e inclusão por questões políticas e econômicas. Isso acaba prejudicando também nosso trabalho, de certa forma. Eu fico brincando, dizendo que muitas marcas... Eu sou zero pessimista no lugar de... a marca só está fazendo isso porque ela quer aparecer. Porque é Pink Money, não sei o quê. Para mim, antes Pink Money do que zero. Não fazer nada, né? Então, assim, para mim, o Pink Money, todos essa forma da marca entrar de uma forma só querer levantar uma bandeira por fazer graça, pode ser um primeiro passo para ela fazer alguma coisa. Eu muitas vezes falo que a consultoria de diversidade era o time do vai dar merda. Né? É o time do... O que nessa campanha pode dar problema? E aí você chegava lá e falava, não, isso aqui tá errado, isso aqui tem que fazer assim. Não é porque tinha um movimento da marca de querer realmente fazer uma coisa diversa. É porque ela tinha medo de tomar porrada. Né? Mas é um primeiro passo. Sabe uma oportunidade agora, pensando em creators que falam sobre diversidade, saúde mental e tal? Como as empresas agora precisam respeitar o NR1, não sei se vocês conhecem, mas agora a regulamentação de que todas as empresas precisam oferecer segurança psicológica também para os seus funcionários, para os colaboradores da empresa. Então, tem várias empresas fazendo ações para os próprios funcionários, né, relacionados a bem-estar. Amanhã mesmo eu vou dar uma palestra em uma grande empresa para os colaboradores da empresa sobre saúde mental.
Então, a gente pode também se aproveitar das oportunidades que o mercado está dando e falar assim, ó, marcas, agora existe essa lei, você precisa cumprir essa lei aqui dentro da sua empresa. Que bom. Exato, é ótimo. E assim, que bom que Vamos seja obrigado. criar ações, né, em relação a isso. É outra forma também de você posicionar o seu trabalho. Meninas, preciso começar a encerrar, já acabou. Mas eu queria perguntar rapidinho sobre, agora de um ponto de vista de creator. E aí eu queria uma resposta assim em o tweet. Creator que tira férias ou tira um tempo das redes, vocês acham que isso é privilégio ou fraqueza? Bem provocadora. E quero em um tweet. Bem provocadora. Duas respirando no fundo. Pra gente finalizar. Fraqueza nunca é. Não. Talvez privilégio é um pouco. Uhum. Eu não acho que é fraqueza, eu acho que a gente tem que se pensar como empresa. Uma empresa não pode parar de vender um produto. Uma empresa não tira férias, mas a empresa se prepara para tirar férias. Exato, eu falaria privilégio no sentido de você ter caixa para se sustentar Sim. nesse tempo que você não está aparecendo. Bancar, né? Exato. A onda. Se é 100% a sua fonte ou se é um valor relevante pro seu lucro ali mensal. Então é um privilégio se você consegue fazer isso e manter o seu caixa. Também não acredito que seja fraqueza. No meu caso, tem momentos em que eu fico com burnout, que eu fico de saco cheio, que eu quero reestruturar meu conteúdo, mas eu sei que eu tenho outra fonte de renda que vai me segurar nesse tempo. Fraqueza de modo nenhum, porque se for por saúde mental, jamais é para você se sentir fraco em nenhum momento relacionado a cuidar de você. Imagina, nunca fraqueza. Ai, obrigada! Passou muito rápido. Obrigada. Queria agradecer vocês e quem estava aqui pertinho da gente. Esse episódio faz parte da temporada Influência Pra Quê? Onde a gente olha aí com uma lupa para os dilemas e contradições da Creator Economy. E eu estive aqui com a Cissa e com a Beta Boechat. Obrigada, meninas. Muito obrigado. Aproveitem o evento. Obrigada, gente.